Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Professor Wellington Vieira, mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, trazendo sempre uma super aula que vai te ajudar, que vai te auxiliar a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal semanalmente. A você que já é inscrito, já conhece o nosso trabalho, já está conosco, já é praticamente um veterano aqui no nosso canal, ó, deixa o seu like, fortalece aqui o nosso trabalho, para que assim o YouTube perceba que esse conteúdo é de muita relevância e também possa entregar esse conteúdo a outras pessoas que necessitam entender, compreender todos os conceitos matemáticos. Vou deixar com você então agora o nosso cronograma semanal de atividades aqui do nosso canal. Sempre às terças-feiras nós temos uma super aula aqui para você. Às quartas-feiras nós temos as correções de prova também para poder te ajudar. E às quintas-feiras uma super live, um convidado, ou muitas vezes, quando houver necessidade, estarei com você também trazendo novidades aí do mundo dos concursos para poder te auxiliar aí nas suas necessidades e assim poder te deixar sempre antenado sobre tudo aquilo que está rolando aí, né, no mundo dos concursos aí. Beleza? Tranquilo? Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Aqui abaixo vou deixar na descrição aqui links para você, link do meu Instagram, link do nosso Telegram, aqui do nosso preparatório, tá? Do nosso canal. Vou deixar também para você links também aqui abaixo aqui das nossas plataformas de estudo para você que vai tentar o concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Aqui abaixo tem um link para você que vai tentar a parte aí que é comum a todos os cargos, tá? Matemática comum a todos os cargos. Para você que é professor de matemática, intensificar os seus estudos e assim você ter maiores chances de passar nesse concurso, aqui abaixo também estou deixando o link para você, professor de matemática, para você também estar comigo na nossa plataforma de estudos. E você que vai tentar o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais nesse ano de 2023, aqui para você também o link aqui abaixo para mim também estar te ajudando, te auxiliando aí nas suas principais necessidades, tirando as suas dúvidas, te auxiliando aí para que você possa assim estar totalmente tranquilo, tá bom? Para encarar as principais provas aí do nosso país, beleza? Tranquilo? Então, são esses cursos aí que eu estou deixando disponíveis para você. Você precisa, então, dar uma olhadinha, aprender conceitos de matemática, aqui mesmo. Você está no canal certo, se ligue na nossa programação, esteja sempre conosco, para que assim você possa ter melhores chances de aprovação. E nessa aula, então, nós vamos, hoje é terça-feira, né? Toda terça-feira, aula de terça, é dia de nós, então, falarmos sobre algum assunto, um assunto da matemática aí importante para você. Lembrando que, normalmente, esses assuntos eu sempre deixo aqui para você uma parte e muito mais sobre esse assunto eu deixo aonde? Na nossa plataforma, né? Então, se você quer estar aí antenado aí, amplamente aí, amparado com as nossos materiais, também nas nossas mentorias, monitorias, simulados, então esteja conosco lá na nossa plataforma. Bacana? Então, vamos para a nossa vinheta e aí nós estaremos então iniciando a nossa aula de hoje. Então, roda a vinheta, é isso aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então estaremos juntos e nessa aula nós vamos falar um conceito muito importante que é o conceito de polinômios, ok? Então acompanhe comigo. Polinômios. Professor, o que eu preciso entender quando a gente fala de polinômios? Primeiro, a própria palavra, né? Poli. Poli quer dizer vários. Muitos o quê? Monômios, ok? Muitos monômios. Então vamos lá. A definição básica que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Denominamos polinômios na variável x, indicamos por p de x a expressão do tipo. Perceba que essa expressão aqui colocada, ó, ela é a expressão geral, tá bom? Expressão geral aqui, ó, onde eu tenho um número constante, uma variável e um expoente, tá bom? Uma constante, uma variável, um expoente.
Então, aqui está a nossa definição, onde os números complexos A0, A1, A2, até o último número, que é o AN, são coeficientes, são chamados coeficientes do polinômio. Aí nós temos os termos. Quem são os termos? É o valor todo, ó, onde nós temos a variável e o coeficiente. Então aqui eu tenho o primeiro termo, ó, um termo, A0, x elevado a n é um termo. Esse aqui é um outro termo, esse aqui também é um outro termo e assim por diante. Um exemplo clássico aqui, para que você possa entender sobre essa questão de termo, é quando eu tenho, por exemplo, o polinômio p de x igual a 7x à quinta menos 2x à quarta mais 9x ao cubo menos 1. Ok? Quem são os coeficientes nesse caso aqui? Nós temos o mais 7, nós temos o menos 2, nós temos o mais 9 e nós temos o menos 1. Esses são os coeficientes, tá bom? Esses são os coeficientes do polinômio. Agora, quais são os termos, professor? Ora, os termos são esses aqui, ó. 7x à quinta é um termo, menos 2x à quarta é um outro termo, mais 9x ao cubo é um outro termo também, menos 1 também é um termo. Lembrando que se eu tenho apenas o número menos 1 aqui, é porque nós temos a variável x elevado a zero, ok? Variável x elevado a zero. E aí, por isso que nós temos aí apenas o número menos 1. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola! Então vamos lá. Falamos sobre os termos do polinômio, falamos sobre os números, né, os coeficientes que acompanham esse polinômio. Agora é importante a gente falar também do termo independente. Quem é o termo independente? É aquele termo em que não acompanha a variável. No meu exemplo aqui, ó, que eu coloquei para você, o termo que não acompanha a variável é o menos 1. Então, nesse caso, o menos 1 aqui é conhecido como termo independente, tá bom? O valor que não acompanha a variável é chamado de termo independente. Lembrando que nesse caso aqui, quem é a variável nossa? É a letra, né? A variável nesse caso é a letrinha x. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando a você que n é um número natural. Professor, quem é esse n aqui? N é o número que está elevado. O valor que está elevado? Então, nesse caso aqui, ó, o valor de n é 5. Aqui, o valor de n é 4. Aqui, o valor de n é 3, não é isso? E aqui, o valor de n seria 0. Teria um x elevado a zero. Lembrando a você que a variável x, ela também pertence ao conjunto dos números complexos, ok? Então, a variável, nesse caso nosso aqui, é x. E aqui também, na nossa definição geral aqui, também a variável está sendo x. Muito bem, entendido. Então vamos lá. Para ficar melhor entendido ainda, eu quero falar com você agora sobre grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? O grau de um polinômio p de x é representado pelo maior expoente da variável x, que possui coeficiente não nulo e é indicado por GRP, ou seja, grau do polinômio. Beleza? Vamos olhar aqui, ó. Olha os exemplos. No primeiro aqui nós temos p de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais 7. Quem é o coeficiente que acompanha x ao cubo? Professor, não aparece número nenhum, então é 1. O que acompanha x quadrado? Não aparece, então é 1. Agora nós temos aqui 7. 7 também é um coeficiente, tá bom? Muito bem. Mas ele está perguntando, não é isso. Ele está perguntando justamente o quê? O grau do polinômio. Para esse daqui, o grau dele, ele é um polinômio de grau do polinômio. É o grau que? Maior. O maior expoente, ele é de grau 3. Muito bem. Esse daqui agora, quem é o maior expoente desse polinômio aqui? O maior expoente é o 5. Então, ele é um polinômio de grau 5. Grau do polinômio, grau 5. Aqui agora, o maior expoente do polinômio, ele é um polinômio, então, de grau quê? Ele é um polinômio de grau 4. E esse último aqui, ó, b igual a 5, é um polinômio de grau quanto? Ele é um polinômio de grau 0. Exatamente, polinômio de grau 0. Lembrando a você que o grau do polinômio é o valor do expoente. É o valor do expoente. O valor que está
acima do x, ok? No caso x, porque nesses exemplos aí o x é a variável, tá bom? Então, no caso aí, o expoente da variável. No polinômio q de x, nós temos x à quinta mais 3x à quarta menos 5x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Bacana. Quem são os termos desse polinômio? Nós temos então x à quinta, 3x à quarta, menos 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x menos 1. Quem é o termo independente desse polinômio? O termo independente é aquele que não acompanha a variável. Nesse caso é o menos 1. Isso vale também, essa forma de analisar, ela vale para quaisquer polinômio, ok? Qualquer polinômio, você pode trabalhar com essas formas de análise aí que nós acabamos de fazer. Lembrando que nesse ponto aqui agora, nesse slide que você está analisando, nós estamos analisando o quê? O grau, tá bom? O grau do polinômio. E aí nós percebemos que o primeiro é de grau 3, o segundo é de grau 5, o terceiro é de grau 4 e o quarto é de grau 0. Muito bem, ok. Vamos avançar? Vamos sim. E agora, falando para você sobre o valor numérico de um polinômio. Só o que seria isso? É você substituir a variável por um determinado valor. Por isso que a gente chama de variável, né? Você vai pegar a letra e vai substituir por um determinado número. Por exemplo, dado o polinômio p de x igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x menos 1. E aí, nós vamos então procurar o polinômio quando x, o valor do polinômio, não é isso? Quando x for igual a 1. Na letra A. Na letra B, nós vamos encontrar o valor numérico do polinômio quando, no lugar de x, nós substituirmos pelo valor menos 2. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, vamos escrever, então, p de, no lugar de x, vou escrever 1. É igual a 4 vezes 1 elevado à terceira menos 2 vezes, no lugar de x, escreve 1 elevado ao quadrado, menos, no lugar de x, escreve 1 menos 1. Ok, então vamos lá. P de 1 vai ser igual a 4 vezes 1 ao cubo, você sabe que é 1, então vai ficar 4 vezes 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado é 1, menos 1 menos 1. Lembrando a você que nós resolvemos primeiro o quê? Exatamente, não é isso? As potências. Trabalhamos primeiro com as potências aqui, por isso que nós resolvemos as potências primeiro. Agora, a operação que nós vamos resolver é a operação de multiplicação. Então, P de 1 vai ser igual a 4 vezes 1, 4, menos 2 vezes 1, 2, menos 1, menos 1. P de 1 vai ser igual a 4 menos 2. Ora, 4 menos 2 é 2. 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, exatamente. E 1 menos 1 é quanto? É 0, exatamente. Então, nesse caso, temos que P de 1 é igual a 0. Uma coisa importante a gente frisar aqui e falar é o seguinte: quando, ao você substituir o valor numérico no polinômio e ao substituir o valor de 0, então significa que esse valor numérico que nós substituímos aqui, ó, ele é chamado de raiz do polinômio. O que é uma raiz mesmo? É o valor que torna o meu polinômio igual a 0. Nesse caso, o 1 tornou esse polinômio igual a 0. Então, esse número 1, ele é o quê? Raiz, tá bom? Raiz do polinômio. Muito bem. Então, podemos dizer que 1 é raiz do polinômio. Vou escrever isso aqui com você, ó. 1 é raiz do polinômio. Assim, vírgula, 1 é raiz do polinômio. Ok, muito bem. Perfeito. Agora, vamos lá. Vamos para o segundo. O segundo que nós temos aqui é P de menos 2. Então, no lugar de x, vou escrever o número menos 2. Vai ficar da seguinte forma: P de
menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2 menos 1. P de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 ao cubo, ou seja, menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar menos 8. Menos 2 que multiplica menos 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vai dar 4 positivo. Aqui nós temos um menos. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais 2 menos 1. P de menos 2 vai ser igual. Aqui nós temos uma multiplicação. Primeiramente, multiplicar os sinais. Aqui eu tenho o sinal de mais e aqui o de menos. Mais vezes menos é menos. 4 vezes 8, 32. Menos 32. Menos 2 vezes 4 é 8. Mais 2 menos 1. Muito bem. P de menos 2 é igual. Menos 32 menos 8 vai dar menos 40. Menos 40 mais 2 vai dar menos 38. Menos 38 menos 1, menos 39. Menos 39, beleza? Menos 32 menos 8, menos 40 mais 2, menos 38, menos 1, menos 39. É raiz? Menos 2 é raiz do polinômio? Não, pois o resultado final deu diferente de zero, deu menos 39. Então, menos 2 não é raiz do polinômio, mas podemos afirmar que é o valor numérico, não é esse valor numérico para esse polinômio aí. Quando eu substituo pelo valor menos 2, o valor numérico é menos o quê? 39. E menos 2 não é raiz do polinômio, pois o valor numérico não é zero. Só é raiz quando o valor numérico é quanto? Zero. Muito bem. Isso aqui vai ser importante, tá? Nós vamos resolver, inclusive, algumas questões em que você vai perceber a importância de saber com respeito a isso aí, tá? Saber a questão do valor numérico. Bacana? Tranquilo? Então vamos avançar? Vamos sim. Olha só, 2 exemplos aqui práticos para a gente poder entender esses conceitos. Vamos lá, vamos juntos. Ó. Determinar o valor de n, de tal forma que o polinômio p de x igual a n ao quadrado menos 4, x ao cubo, mais x ao quadrado mais 2x igual a 3, tenha grau 2, ou seja, esse polinômio ele tem que ter grau 2. Então vamos analisar o seguinte, ó. Primeira coisa, para o polinômio ser de grau 2, o 2 tem que ser o maior expoente, não é isso? O 2 tem que ser o maior expoente. Nesse caso aqui, a princípio, o maior expoente é o 3. Só que o maior expoente é o 3, se por acaso esse resultado aqui, ó, não for zero. Por quê? Porque se esse resultado aqui for zero, o maior grau do polinômio, aliás, o grau do polinômio, ele será de grau o quê? 2. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos simplesmente fazer o seguinte, ó. Pega esse valor, n ao quadrado menos 4, e vamos igualar a, exatamente, vamos igualar a zero. Ok, então vamos lá. Nesse caso, então, faremos o seguinte, n ao quadrado menos 4 igual a zero. Menos 4 está do lado esquerdo da igualdade negativo, vai para o lado direito positivo. N ao quadrado é igual a 4 positivo. Muito bem. Então, n é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. N é igual a mais ou menos 2. Nesse caso, então, nós temos 2 valores para n, ou seja, n pode ser igual a menos 2 ou n pode ser igual a 2. Ok. Nesse caso aqui são os dois valores para n, que nesse caso podem ser a resposta para essa questão. Próxima, diz assim, ó. Dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos 3x mais k. Determinar o valor de k de modo que a raiz de p de x seja o quê? 4. Opa! A raiz é igual a 4.
Lembra que a gente falou? Quando é que a raiz é 4? Professor, a raiz vai ser 4 quando esse polinômio, ao você substituir no lugar da variável valor 4, o resultado final seja igual a quanto? A 0, exatamente. Então vamos fazer essa substituição. Nesse caso, então, quando eu escrevo no lugar de x o 4, vai ficar p de 4. E o resultado dando 0, então significa que 4 é raiz, não é isso? E ele quer que realmente seja raiz do p, a raiz seja 4. Então vamos lá. Nesse caso, então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes, no lugar de x, vou escrever 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, mais k. É igual, não é isso? A p de 4. Só que p de 4, a questão já falou que é quanto? É 0. Muito bem, então já substituímos direto aqui. O que é que eu resolvo agora? Resolvo primeiro a potenciação. Então, 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 2 vezes 16, menos 3 vezes 4, 12, mais k é igual a 0. Ok, lembrando que 2 vezes 16 é 32. 32 menos 12, mais k é igual a 0. Pessoal, 32 menos 12. 32 menos 12. Se eu tenho 32, tiro 12, vai ficar 20, professor. Exatamente. Então, 20 mais k é igual a 0. O 20 está do lado esquerdo. Vou trazer para o lado direito, não é isso? Ele vai com o sinal trocado. Então, k sozinho vai ser igual a menos 20. Então, esse é o valor de k. Então, sendo k igual a menos 20, ok? Sendo k igual a menos 20, teremos então que o 4 é raiz do polinômio. Muito bem, avancemos. E agora falando também de um assunto muito, mas muito importante, tá? Esse também é muito importante, que é sobre os polinômios idênticos. Lembrando, sendo dois polinômios idênticos para quaisquer valor de x, eles assumem o mesmo valor numérico, tá bom? Então, se os polinômios são idênticos, significa que eu posso fazer análise de um com o outro. Lembrando que, nesse caso, os expoentes, a variável, juntamente com o seu expoente, ele tem que ser o quê? Tem que ser necessariamente o quê? Iguais. Então, vamos lá. Pega comigo aqui esse exemplo, que diz assim, ó. Dados os polinômios idênticos, p de x igual a ax ao quadrado, mais 3x igual a 8. E q de x igual a 4x ao quadrado, mais 3x mais b. E sendo p de x igual a q de x. Qual o valor de a e b? Qual o valor de a e b? Então vamos lá, vamos fazer a análise? Professor, como que a gente vai fazer? Ora, nós vamos espelhar, não é isso? Esses dois polinômios aqui. Lembrando que nesse caso aqui, ó, eu tenho que esse polinômio aqui está sendo igual a 8, não é isso? O polinômio está sendo igual a 8. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos precisar necessariamente trazer esse valor que está positivo para antes dessa igualdade. Então, nesse caso, aliás, essa igualdade aqui, ela nem deveria estar aqui, né? Acredito que, na verdade, aqui nós temos um menos, ok? Aqui nós temos um menos 8. Pronto, agora ficou melhor. Então, o polinômio p de x é igual a ax ao quadrado mais 3x menos 8. E o polinômio q de x é igual a 4x ao quadrado mais 3x mais b. Muito bem, então vamos lá. Precisamos, então, espelhá-los. Lembrando que o símbolo de identidade, né? Identidade entre eles, né? Igualdade entre eles, polinômios idênticos, é esse símbolo aqui, ó. São, no caso aqui, 3, ok? 3 risquinhos aqui. Então, p de x é equivalente ou é idêntico a q de x. Para que isso aconteça, olha só, o valor que acompanha x² em p de x é a. O valor que acompanha x² em q de x é 4. Então, nesse caso aqui, para esse caso, temos que a é igual a 4. Agora, o valor que acompanha x no polinômio p de x é 3. O valor que acompanha
x no polinômio q de x é 3. Ok, perfeito, certíssimo. Vamos lá. Agora, nós temos aqui o termo independente do polinômio p de x, é menos 8. O termo independente do polinômio q de x é b. Então, eu posso afirmar que b é igual a menos 8. Prontinho. Então, esses são os valores de A e os valores de B. Ok, muito bem. Avancemos. Sejam os polinômios f de x iguais a ax ao quadrado menos 2x mais 1. G de x iguais a x mais 2. E h de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais c. Os valores de A, B e C, tais que f vezes g igual a h, são respectivamente, ok? Quando aparece a palavra respectivamente, quer dizer que nós temos que seguir a ordem. Que ordem? A é o primeiro resultado, B, o segundo valor é o de B e o terceiro valor é o de C. Para a gente poder resolver essa questão, é necessário, então, fazer uma multiplicação entre os polinômios. Ou seja, nesse caso, teremos ax ao quadrado menos 2x mais 1. Esse polinômio vai multiplicar o polinômio x mais 2. E esse resultado vai ser igual ao polinômio x ao cubo mais bx ao quadrado menos 3x mais c. Muito bem, vamos fazer então a multiplicação. Ax ao quadrado vezes x, ax ao cubo. Ax ao quadrado vezes 2, mais 2ax ao quadrado. Menos vezes mais é menos. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Menos vezes mais é menos. 2x vezes 2, 4x. Agora, mais vezes mais é mais. 1 vezes x, 1x. Mais vezes mais é mais. 1 vezes 2 é 2. Isso é igual a x ao cubo mais bx ao quadrado menos 3x mais c. Vamos juntar o que dá para juntar aqui? Lembrando o seguinte, ó, aqui eu tenho ax ao cubo. Aqui eu tenho 2ax ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então vamos lá, fator comum entre eles é o x ao quadrado. Então podemos escrever entre parênteses 2a menos 2, fecha parênteses, x ao quadrado. Menos 4x mais 1x, menos 3x mais 2. Isso aqui agora é igual. É igual o que mesmo? É igual a x ao cubo mais bx ao quadrado menos 3x mais c. Então vamos lá, continuando. Nesse caso aqui, agora nós vamos igualar, ou seja, aqui eu tenho a em x ao cubo. Aqui eu tenho acompanhando x ao cubo, 1, ok? 1. Então, a é igual a 1. Agora, x ao quadrado, eu tenho 2a menos 2. 2a menos 2 igual a quem? Acompanhando x quadrado lá de cá, é o b. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes a menos 2 é igual a b. Ora, 2 vezes a menos 2 é igual a b. O a eu já sei que vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 2 é igual a b. 2 menos 2 é 0. Então, podemos afirmar que o valor de b é 0. Já achamos o valor de a é 1. Já achamos o valor de b é 0. A é 1, b é 0. Perceba que a alternativa que dá para a gente marcar aqui, lembrando que nós temos a palavra respectivamente, é justamente a letra D, ok? D de bom demais, é isso aí. Mas precisamos ainda achar o valor de C, que é o termo independente. Ora, C, quem é o termo independente do lado de cá? É o 2. Então, nesse caso, C é igual a 2. Achamos o valor de A, lembrando que A é igual a 1. Achamos o valor de B,
é igual a 0, achamos o valor de C, que é igual a 2, e realmente é a letra D a nossa resposta. D de bom demais! É isso aí, beleza? Show de bola! Show, 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 show! Muito bem, firmes e fortes. É isso aí. Temos mais algumas questões aqui, mas, não é isso? Nós vamos encerrando essa nossa aula por aqui, ok? Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido os conceitos que nós vimos nessa nossa aula de hoje, professor. E o restante das correções das questões, eu vou deixar para você aí aqui abaixo o link da nossa plataforma, para você acompanhar as resoluções dessas questões, juntamente também com outras aulas que estarão disponíveis para você. Beleza? Tranquilo? Aguardo você então em uma próxima oportunidade. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para você aí e que ajude você aí a tirar as suas dúvidas iniciais sobre a parte de polinômios. Quer saber mais? Quer ter mais conteúdo? Quer estar sempre conosco aí? Quer aprender muito mais? Quer ter monitorias, mentorias também? Quer ter uma lista de questões aí avulsas para você resolver, simulados? Então, esteja comigo aí, esteja conosco na nossa plataforma. No mais, deixa o seu like, fortalece o nosso trabalho e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu, até a próxima!